Olá, eu me chamo Aline Barbosa, eu sou a criadora do canal aqui Departamento Pessoal Sem Mistérios, também sou professora de Departamento Pessoal. Aqui no meu canal eu me dedico a entregar conteúdo gratuito de Departamento Pessoal, onde você pode aprender sem mistério e sem complicação. E para iniciar o vídeo, o que é admissão? Dentro do Departamento Pessoal e do Recursos Humanos, a admissão contempla toda a parte, desde a necessidade da abertura de uma vaga até a integração desse novo colaborador que passou ali no processo seletivo junto à empresa. Toda a relação de trabalho, ela começa ali na admissão. Todas as empresas, a partir do momento que elas vão precisar de ter funcionários, né? Se é uma empresa que não tem funcionário como o MEI, não vai ter uma admissão, porque muitas vezes o MEI opta por não ter funcionários, por mais que eles podem ter até um funcionário. Mas, normalmente, a maioria das empresas, né? Vamos dizer assim, 99% das empresas tem funcionários. E a partir do momento que uma empresa ela tem funcionários, ela tem a necessidade de entender o que é uma admissão. Um ponto importante, quando eu falo aqui de admissão, eu não posso ignorar que existe a parte ali de anunciar uma vaga. Então, houve alguma necessidade na empresa, de algum lugar da empresa, de alguma parte, ou de um setor, ou de um gestor, de algum lugar vai sair a necessidade de anunciar uma nova vaga. E aí, normalmente, os recursos humanos, né, na maioria das empresas, eles vão fazer esse processo de divulgação de vaga, seleção de candidatos, e ali ele vai fazer todo o recrutamento desses possíveis novos candidatos, ou do possível novo candidato ali na empresa. Então, já pulando essa primeira etapa aqui do processo de recrutamento, onde fica ali normalmente ao cargo do RH, tem empresas que isso também fica a função do departamento pessoal. Mas aqui nesse vídeo eu vou focar com você a parte mais ali específica do departamento pessoal. Como eu sempre falo, uma empresa ela pode até não ter recursos humanos, mas ela sempre vai precisar do departamento pessoal. Mesmo que ela não tenha na empresa dela, eu não tenho condições de manter um setor de departamento pessoal, eu vou contratar um escritório de contabilidade e esse escritório de contabilidade ele vai fazer a parte do DP para mim. Então a empresa até consegue viver sem RH, mas ela não consegue viver sem departamento pessoal. Então, considerando que a gente já passou por todas essas etapas de a abertura de vaga, seleção de candidatos e todo o processo que envolve ali o recrutamento e seleção, vamos para a parte do DP, a parte burocrática do DP. Simbolicamente, a gente pode dizer que esse processo de admissão é como uma maratona, onde o candidato que percorreu ali o percurso de enviar o seu currículo, passar numa entrevista, passar por todos os processos de uma entrevista de emprego e chegou ao final da linha de chegada, que é ele aceitou a proposta e foi selecionado para a empresa, para entrar naquela empresa, agora essa maratona vai começar para o departamento pessoal, onde aqui existe muita atenção para cumprir todas as necessidades que envolve o governo federal, que impõe exigências às empresas para formalizar essa contratação, e também atenção aos princípios, aos termos, às necessidades da empresa, que a empresa tem ali individualmente para cada funcionário. Então aqui eu preciso tanto entender de legislação trabalhista, quanto entender quais são os critérios da empresa a qual ali eu estou colocando a ficha desse novo empregado. E antes de começar essa etapa, que agora pertence ao departamento pessoal, eu sugiro a você que você tenha um checklist de todas as etapas do processo de admissão. Na verdade, tudo no DP a gente precisa ali de um checklist para conferir a folha de pagamento, rescisão, férias, para ver se tudo bate certinho. Por quê? Porque aqui existe normas do governo, então eu preciso entender a legislação trabalhista, eu preciso entender o que ela fala, como deve ser uma contratação, e eu preciso também entender quais são os critérios, quais são ali as normas da minha empresa ou as normas daquela empresa que eu estou registrando aquele funcionário. Então o checklist, ele vai minimizar erros, ele vai evitar passivos trabalhistas. Lá no meu treinamento eu dou aos meus alunos tanto um checklist quanto o que eles têm que pensar, o porquê que eles têm que pensar para tomar aquela ação. Então eu vou tomar uma ação, mas por que eu estou tomando essa ação? Eu estou tomando essa ação porque existe uma base legal. Eu estou tomando essa ação porque é norma da empresa. Eu estou tomando essa ação porque foi combinado com o funcionário lá na hora da contratação. Então ter um checklist é fundamental para você desempenhar o seu trabalho com segurança, vai evitar erros e passando também segurança ali para esse novo funcionário, até porque quando o funcionário entra numa empresa ele fica às vezes meio perdido, ele tem muitos questionamentos. Então ele quer saber se tudo aquilo que foi conversado com ele na entrevista ou coisas que a empresa possa oferecer, ele vai perguntar ao profissional do departamento pessoal. Então aqui você precisa estar seguro. E a melhor forma de você estar seguro é você estudando tanto a área do departamento pessoal
tanto ali as normas da sua empresa. Outro ponto que eu quero que você entenda é que sim, hoje em dia, em 2025, existem empresas que elas vão ter ali um software, e esse software elas vão pedir para o funcionário, o novo colaborador, ó, baixa esse software e aí você faz lá o seu cadastro e aí você vai anexando os documentos necessários, vai através de lá a gente vai passar para você as informações de agendamento médico, do exame médico, e aí você pode pensar, beleza, então se minha empresa oferece esse software para o novo funcionário, eu não tenho que me preocupar. Tem sim, porque se esse novo funcionário tiver qualquer problema ali com aquele novo software, ou se ele tiver qualquer dúvida relacionada a um documento, ele vai recorrer a você, pessoa humana, para pedir uma ajuda, para pedir orientação. Por isso que eu falo que é necessário você entender quais são os passo a passos e por que desses passo a passos. Mas caso a sua empresa não possua software, vamos seguir aqui o primeiro item que você tem que se atentar para realizar com maestria essa admissão. O primeiro passo é agendar e comunicar ao novo funcionário a necessidade do exame médico admissional. O exame médico admissional ele tem força de lei, ou seja, lá no artigo 168 da CLT, determina que o empregador ele é responsável por solicitar, né, e bancar também, né, custear o exame médico desse novo colaborador, tanto na admissão quanto na demissão, tanto assim, quando existe necessidade de exames periódicos ali, dependendo de alguma função específica, por exemplo, como motoristas. Então, vai ali haver exames de saúde clínica periodicamente. Mas como a gente está falando de exame admissional aqui, além da CLT, existe a NR7, que determina e traz ali normas, né, como que deve fazer esse exame admissional. E o porquê de fazer esse exame admissional? Pensa só, eu contratei um novo colaborador para minha empresa. Eu, como empregador, tenho a segurança que eu estou contratando uma pessoa com uma saúde apta para exercer a função aquela a qual a gente combinou ali na hora da contratação. Se amanhã esse colaborador ele já entrou na empresa ali com alguma doença e fica constatado lá no exame médico, a empresa ela não tem responsabilidade. Mas, por outro lado, se esse trabalhador adquirir alguma doença, a empresa então ela torna-se responsável por essa doença, né, na vida do colaborador, já que durante a relação de trabalho, aquele colaborador que entrou com uma saúde apta desenvolveu uma doença. Então, o exame médico ele serve tanto para proteger o empregador quanto o novo empregado, certo? Fiz o agendamento ali na clínica de saúde ocupacional, pedi para o empregado ir para esse exame. O que agora eu tenho que me atentar? Eu tenho que me atentar a como que vai ser esse contrato de trabalho. O que foi definido lá na entrevista? Foi conversado com aquele empregado que ele passaria por um período de experiência e depois haveria ali uma contratação efetiva. Então a empresa vai começar ali por um contrato de experiência e depois ela vai para um contrato de período indeterminado. Não, é um contrato de um menor aprendiz, não é um contrato de um estagiário, não é um contrato de serviço autônomo. Então aqui você precisa entender como se dá os tipos de contrato de trabalho e qual foi definido com esse novo empregado ali na hora da entrevista, tá? E você vai precisar saber todas as regras de um contrato de trabalho para que você possa estar preenchendo ali no seu sistema de forma correta. Então, por exemplo, se eu sei que este empregado foi contratado por um período de experiência, exemplo, de 45 dias, eu vou renovar, a empresa determina que vai ser uma renovação de mais quantos dias? Ela vai renovar por mais 45 ou não? Por que isso é tão importante? Porque ali nos finais de 45 dias, chegou o 45º dia, a empresa ela tem que tomar uma decisão. Ela vai renovar mais uma vez ou ela já vai passar o empregado para período indeterminado? Porque se você não faz essa renovação, se você não acompanha essa renovação de contrato e você deixar o seu sistema automaticamente ali continuar rodando os dias de trabalho, esse contrato que antes era de experiência e só tinha um período de 45 dias, automaticamente, se você não fizer nada, ele vai virar um contrato por prazo indeterminado. E aí, existe algumas implicações aqui caso a empresa ela tenha vontade de não permanecer mais com aquele colaborador. Então eu preciso me atentar a isso. Qual é o prazo que a empresa ela fechou aqui com esse funcionário? Ah, é 30 dias, depois mais 60? Não, é 60 dias mais 30. E quais são as regras de um contrato de experiência? Só para resumir aqui para vocês, contrato de período de experiência ele só pode ser renovado uma vez e não pode passar de um período de 90 dias, tá? Lá no meu treinamento eu ensino para você todos os tipos de contrato de trabalho. Autônomos, estagiários, menor aprendiz, prazo indeterminado,
prazo determinado, todo tipo de contrato de trabalho, trabalhador avulso, trabalhador portuário, lá eu ensino todas as regras para você. Mas voltando aqui, então agora eu já sei qual é o tipo de contrato ali que a empresa vai ter com esse funcionário, vou lançar no meu sistema ali, nos meus registros e vou acompanhar esse processo, né? Agora eu tenho que acompanhar se a empresa vai ou não ficar com esse funcionário, principalmente se for um contrato de experiência. Agora eu preciso de todos os documentos desse funcionário, né? Eu preciso ali de documentos relacionados à identificação dele. E aqui é um ponto muito importante. A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu como profissional do departamento pessoal, eu preciso entender o que essa lei diz e qual é a finalidade dessa lei. A principal finalidade dessa lei é o tratamento correto de dados das pessoas. Então, eu como profissional do departamento pessoal, só posso solicitar aqueles documentos que são realmente necessários. CPF sempre é necessário. Assim, vamos dizer assim, o RG da pessoa, que hoje em dia vem o CPF, o nome da pessoa, o nome da mãe, né? Tanto o RG quanto o CPF da pessoa, isso é necessário. Mas, por exemplo, eu não estou contratando um motorista, então não tem por que eu pedir a habilitação deste novo funcionário. Não tem por que eu pedir vários endereços para esse funcionário. Então eu preciso entender para aquele cargo ali que eu estou contratando essa empresa, esse funcionário, qual é a necessidade desse cargo. Qual é a finalidade desse cargo? Este cargo é um cargo que exige graduação. Então, eu posso pedir para esse funcionário um certificado de conclusão, além daquela graduação. Exemplo, ciências contábeis, administração, um advogado, um médico, eu posso pedir. Este cargo aqui não exige graduação. Então, eu não posso pedir para esse funcionário um certificado ali de conclusão de curso superior. E aqui é um ponto muito importante, porque eu preciso entender a classificação brasileira de ocupação, ou seja, o CBO, para preencher ali corretamente no e-social este novo empregado, tá? E lá no meu treinamento eu também ensino o que é o CBO, como que a gente faz a pesquisa da classificação brasileira de ocupação. Então, eu tenho que entender assim, essa ocupação, ela exige nível superior? Exige. Então, eu posso pedir o certificado desse colaborador. Não exige, mas, por exemplo, exige conclusão do ensino médio. Então, eu posso pedir. Então, e aí, conforme a necessidade da vaga e conforme eu entendo ali a classificação brasileira de ocupação, eu vou pedir os documentos necessários, tudo bem? O mais importante aqui é que tudo que eu pedir tem que ter finalidades. Eu não posso ficar pedindo cópias a rodo só porque, eu acho que quanto mais cópia, melhor. Não. Tudo tem que ter baseado em necessidade. Eu preciso de uma cópia para isso, eu preciso de uma cópia muitas vezes para a convenção coletiva, eu preciso disso, disso e aquilo. Então, beleza. Eu preciso de uma cópia da foto dele porque eu preciso enviar ali pro plano de saúde, eles exigem por algum motivo. Beleza. O que você não pode, como eu já disse, é pedir documentos que não têm necessidade. Outro ponto, esse trabalhador ele vai ter direito ao salário família, ele é qualificado para o salário família. Quais são os dependentes dele ali qualificados para o salário família? Quais documentos relacionados ao salário família eu vou pedir? Ele não tem dependentes para o salário família, mas ele tem dependentes somente para fins de impostos de renda. Então eu preciso ali os documentos relacionados ao dependente do imposto de renda, para que quando eu for fazer o cálculo ali do imposto de renda na folha de pagamento, eu faça o cálculo correto ali do imposto de renda retido na fonte. Então aqui é assim, eu preciso entender o que a vaga pede e quais documentos realmente vão ter finalidade necessária para essa vaga. E dando continuidade aqui, então o funcionário foi lá, fez o exame admissional, tá me passando os documentos aqui. E um ponto de atenção, tá? Exame admissional e documentos que eu vou pedir para ali o funcionário são documentos que não podem, o exame não podem ferir a integridade do colaborador. Ou seja, eu não posso solicitar ali um exame de HIV, não posso solicitar um teste de gravidez, não posso pedir para esse funcionário me trazer ali uma declaração no SPC e Serasa, então ele não posso pedir para ele assim, me comprova que você não tem nome sujo, tá? Então, assim, existe algumas funções, por exemplo, de cargo de confiança, que, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar numa creche, uma pessoa que vai trabalhar com cuidando de idosos, você pode pedir, sim, um atestado de antecedentes criminais. Mas não é para todo mundo que você pode sair pedindo, não. Por isso que é tão importante a gente estudar departamento pessoal a fundo, assim, né, de forma mais profunda, para entender o que a empresa pode e o que a empresa não pode fazer. Mas voltando aqui, continuando a falar sobre o e-social, ele é um sistema do governo que ele ali formaliza tudo relacionado à relação de trabalho do empregado e do empregador. Então é um sistema fundamental na vida do departamento pessoal, na vida de uma empresa.
Então, eu preciso entender o que é o e-social. Ele é o sistema de escrituração das obrigações trabalhistas. Lá no e-social, eu vou enviar eventos, ou seja, eu vou comunicar ao governo do que está acontecendo na minha empresa. E na admissão, principalmente, eu preciso comunicar ao governo com alguns eventos. Eu preciso comunicar esse exame admissional, eu preciso passar os dados deste colaborador para o e-social, que ele tem agora um vínculo de emprego com a minha empresa. Então, lá no e-social, através do evento de admissão, que é o evento S2200, eu vou comunicar. Esse evento é para qualquer empresa, tá? Este código de evento é para qualquer empresa. Então, eu comunico ao governo que eu estou admitindo uma nova pessoa na minha empresa. Não tenho todos os documentos do meu empregado, faltou algum documento, ele está providenciando, ou está faltando ainda o exame médico, não chegou tudo. Não tenho tudo, não tem problema. Você pode enviar um outro evento, que é o S2190, que é um evento preliminar ali de admissão. Então, uma empresa, quando ela faz a contratação de um funcionário, ela precisa enviar até um dia antes desse funcionário começar a trabalhar, até um dia antes, o evento ali que ela comunica o e-social, que é o governo, né? O S2200, com todos os documentos, tudo que é necessário para a formalização desta contratação. Só que pode acontecer de o funcionário não estar com todos os documentos, o exame médico por algum motivo precisou ser reagendado ou não foi feito dentro do prazo. A empresa, ela pode, ali, o funcionário do departamento pessoal pode comunicar o governo através do evento S2190. Este evento é um evento preliminar de admissão. E aí ela ganha um tempo para obter todos os documentos, tudo que ela precisa para comunicar ao e-social, que é o sistema de escrituração das obrigações trabalhistas, que é o sistema que a empresa, ela declara toda a vida dela, a relação que ela tem ali com o funcionário dela para o governo. Após a empresa obter todos os dados do funcionário, tudo que ela precisa relacionado ali a essa admissão, o funcionário do DP tem até o dia, que na verdade é a empresa, vai ter ali até o dia 15 do mês seguinte para enviar ao e-social o evento S2200. Então aqui é necessário muita atenção, tá bom? Então por mais que eu fiz o evento preliminar, porque eu não tinha todos os documentos, agora eu vou ter um retrabalho, ou seja, eu vou precisar ficar atenta, porque eu tenho um prazo de até o dia 15 do mês seguinte de enviar toda essa documentação. E é muito importante o e-social, porque você entender essa regra, e não somente essa, mas várias outras relacionadas ao e-social. Por quê? Porque tudo que eu não comunico ao governo, eu fico passiva a receber uma multa, tá? Então, assim, muita atenção aqui. Quer entender mais sobre o e-social? Vem para o meu treinamento de departamento pessoal, que você vai poder trabalhar com segurança no departamento pessoal. Ah, então é só isso? Não. Então, ou através do e-social, ou através de um livro de registro, você vai precisar formalizar ali esse funcionário, qual é o salário dele, qual é a remuneração dele, qual vai ser a ocupação dele, ou seja, eu preciso saber então qual é o CBO dele, eu preciso agora saber qual foi a jornada que foi combinada com esse trabalhador, quais são os horários que ele vai trabalhar ali, eu preciso formalizar com ele também um contrato de trabalho, tá? Então nesse contrato de trabalho eu vou formalizar quem é ele, quem eu sou, né, os meus dados, ou seja, os dados da empresa, os dados deste colaborador, a remuneração, autorização de desconto. Então, se houver ali a necessidade de algum desconto que não é permitido por lei, eu já formalizo neste contrato agora e, obviamente, eu peço para esse novo colaborador ler o contrato, porque ele tem que ler, ele tem que estar ciente do que ele está assinando ali na empresa, para estar atuando ali naquela empresa. Tudo isso que eu estou formalizando com ele através de documentos, através de contrato, eu preciso ter um lugar onde que eu vou estar guardando todos esses documentos. Eu vou estar guardando esses documentos no meu computador, eu vou estar guardando esses documentos numa pasta física, né? Eu vou usar só o e-social ali como armazenamento desses documentos. Então, eu preciso saber quais são as regras da empresa, como ela formaliza ali o arquivamento desses documentos. Porque sim, é exigido por lei que a empresa ela guarde todos esses documentos. Ah, e mais um ponto importante. Aqui é necessário você ir atrás dos benefícios que esse funcionário vai ter. Até porque se ele vai começar a trabalhar na empresa, tem alguns benefícios que ele já precisa receber antes de começar a trabalhar, como o Vale Transporte. Então aqui você vai atrás de entrar em contato com a empresa de transporte ali, a empresa de transporte público que esse funcionário falou que ele vai precisar dos passes ali para estar indo trabalhar. Você vai ver como que vai adquirir esses passes, se é através de cartão, como que vai ser, tá? Você vai atrás disso e aí você comunica este novo empregado, olha,
o saldo do Vale Transporte vai cair no seu cartão relacionado ao, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Relacionado ao cartão da SP Trans, ao cartão do Bom. E aí depende de conforme é na sua cidade. Fora isso, você vai atrás de outros benefícios que foram disponibilizados lá na entrevista, né? No processo seletivo para esse empregado. Então, este empregado ele vai querer também plano médico, ele vai querer algum outro plano ali que a empresa dá. Se tiver algum desconto, ele tem que estar ciente. Outro ponto também, os benefícios de vale alimentação, vale refeição. A empresa ela faz parte ali do programa de alimentação ao trabalhador. Então, qual é o tipo de benefício relacionado ao vale alimentação, ao vale refeição que a empresa dá a esse funcionário? Não, a empresa não dá VR, ela não dá VA, mas ela dá cesta básica. Então eu comunico esse funcionário, em torno mais ou menos ali do dia tal ao dia tal, vai chegar na sua residência uma cesta básica, tem que ter alguém para receber. Então eu comunico tudo isso a este novo funcionário. E obviamente todas essas informações eu vou lançando no meu sistema ou diretamente no e-social. Mas eu preciso ter um lugar no meu computador, algum lugar assim, onde que eu tenha ciência que o João que foi contratado, ele solicitou isso, ele tem direito a isso, ou ele abriu mão, por exemplo, ele abriu mão do Vale Transporte. E aí, alguns pontos que a gente precisa se atentar quanto a esse desconto que vai refletir lá na folha de pagamento, mesmo que ele abra mão. Mas eu preciso ter tudo anotado aqui, tá? Sobre esse negócio de, o trabalhador não quer o Vale Transporte, e aí, como que vai ficar o desconto? Porque é obrigatório por lei. Eu explico pra vocês em uma outra aula, tá? Mas por agora eu preciso de saber o que ele vai querer, né? O que a empresa beneficia ele, dá direito para ele querer ou não, e principalmente comunicar a ele quanto vai haver desconto ou não vai haver desconto do salário dele por conta daquele benefício que ele optou. Feito tudo isso, agora este novo empregado está pronto para a integração, ou seja, para efetivamente começar ali a trabalhar na empresa. E saiba que se durante esse tempo ele tiver qualquer dúvida, ele vai vir até você para questionar as dúvidas a qual ele possa ter. E como eu falei para vocês, eu tenho meu treinamento de departamento pessoal, tá? Aqui eu deixei uma parte de uma aula rolando para você ver. E abaixo eu vou deixar para vocês que a gente tem vários módulos lá de treinamento, então você vai entender tudo sobre legislação trabalhista, você vai entender todos os tipos de contrato de trabalho. E principalmente, assim, como fazer, todo o processo ali de admissão. Aqui eu trago o checklist e eu sempre trago pro meu aluno o que ele precisa entender, o porquê daquilo e o que ele tem que fazer sobre aquilo, tá? E aí várias aulas, folha de pagamento, tudo atualizado. Então meu treinamento é sempre atualizado. Então você vai entender tudo desde legislação trabalhista, obrigações acessórias do departamento pessoal, cálculos da folha de pagamento, rescisão, 13º, faltas e tudo que você precisa para atuar com segurança e maestria ali no departamento pessoal. Bom, se você chegou até aqui, você me ajuda muito se você deixar um joinha, se quiser se inscrever no canal para receber cada vez mais notificações relacionadas ao departamento pessoal. Caso queira ver o meu perfil lá na rede vizinha, meu Instagram é alinebarbosa.dp e eu vou deixar aqui abaixo o link do meu curso e você vai ter todas as informações relacionadas ao treinamento de departamento pessoal. Eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo e tchau, tchau!